Rafaela Tognetti é graduada em Pedagogia e especialista em Gestão de Pessoas. Atuou como gestora de projetos para a formação e desenvolvimento de pessoas em multinacional do agronegócio. Junto ao Senar MT, ela foi responsável pelo setor de portfólio de cursos e treinamentos para o produtor e trabalhador rural. Hoje, é consultora em gestão de pessoas e metodologias educacionais para desenvolvimento comportamental humano. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada por aceitar nosso convite para falar sobre a importância de levar ao campo as boas práticas agrícolas e as mudanças no comportamento do produtor rural. Vamos lá? Muito obrigada pelo convite, Fernanda. Foi um imenso prazer trazer um tema muito importante para ser trabalhado no campo, né? A questão do comportamento humano. Nós vamos falar muito sobre os seres humanos, como eles aprendem e como eles ensinam. Você tem uma apresentação, vamos colocar na tela. Então, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre comportamento humano. Porque fala-se muito, né, quando nós falamos no homem do campo, trabalhador rural, produtor rural, nós falamos muito em metodologias, falamos bastante em treinamentos que têm um viés bastante técnico, voltado para normativas, para legislações. Mas quando a gente olha e entende que tanto esse trabalhador rural como esse produtor rural, ele é um ser humano num processo de desenvolvimento. Então, é isso que eu quero trazer para vocês um pouco hoje, para que nós possamos entender este homem, esse trabalhador rural, essa mulher, com foco no desenvolvimento deste comportamento humano. Porque quando nós olhamos comportamento humano, são situações que ao longo da vida elas são adequadas diante dos desafios, e é isso que nós vamos conversar um pouquinho no dia de hoje. E eu começo com uma pergunta para todos que estão aqui. Todo mundo é igual? Então, eu acho que é uma pergunta que a gente para pensar. Se nós analisarmos, né? Cada um tem sua cor de cabelo, cada um tem sua cor de pele, sua estatura, sua formação, o local onde reside. Até então, a gente olha e pensa assim, não somos iguais. Só que nós não somos iguais também em relação aos nossos comportamentos. Isso é muito importante, sabe, Fernanda? Nós temos que entender o seguinte, todos nós, seres humanos, diante da psicologia, então aqui vai entrar um assunto aqui, que é a psicologia, que é a questão do comportamento humano, que talvez seja uma temática, né? Fala assim, mas o que eu tenho a ver com a psicologia, né? Eu estou aqui no campo, o que a psicologia tem a ver comigo? Então, a psicologia, ela estuda este comportamento humano. E para a psicologia, nós entendemos os seres humanos divididos 4 perfis comportamentais, que é o que nós vamos trabalhar aqui um pouquinho hoje, e eu falo para vocês, isso vai mudar a sua vida. De fato, a partir deste momento, você com certeza não vai sair o mesmo que você entrou nessa conversa. Por quê? Porque você vai começar a observar quais são os seus comportamentos e, mais do que isso, você vai começar a observar como são os comportamentos das pessoas. E é aí que nós iniciamos o processo de desenvolvimento humano. 100% dos líderes, quando possuem essa informação, eles vão começar a elevar o potencial da equipe. Então, líderes que estão na linha de frente no processo de condução de pessoas, prestem bastante atenção, porque a partir daqui, quando você entender essa informação, com certeza o desempenho da sua equipe e a sua performance vai melhorar bastante. E o que isso tem a ver? Aumento de produtividade. Aumento de produtividade, nós estamos falando de questões econômicas e financeiras. Então, aqui nós não estamos falando somente da psicologia, mas sim entendendo o comportamento humano por meio da psicologia, mas para aumentar a produtividade no campo, que eu acho que é isso que todos nós queremos, né? E para isso, nós vamos entender um pouquinho dos perfis comportamentais. Eu trouxe aqui para vocês essa tela com esses 4 perfis comportamentais. Possivelmente, alguns de vocês, ao longo da vida, já ouviram falar deles, mas aqui eu acho que é um momento bem importante para que você preste bastante atenção, mas eu quero 2 percepções suas aqui. Conforme foi trazendo esses perfis comportamentais, eu quero que você observe quem é você nessa história, mas comece a observar quem são as pessoas que convivem com você. Perfil comportamental para a psicologia. Rafaela, muda ao longo da vida? Muda. Os perfis comportamentais, eles mudam ao longo da vida conforme os desafios
desafios que vocês vão tendo. Então, a cada etapa, nós temos uma tecnologia nova no campo, nós temos um desafio, uma legislação, é uma metodologia nova que surge, nós vamos nos adequando enquanto seres humanos para que nós possamos ter a nossa melhor performance. É exatamente isso que nós buscamos. Às vezes não está tão consciente, mas nós queremos entregar a nossa melhor versão para todos. É para isso que a gente sai de casa todos os dias, onde nós falamos assim, eu quero entregar minha melhor versão. Logo, minha melhor versão, ela pode ser gerada no meu trabalho, nas minhas relações. Então, esses perfis comportamentais que eu trouxe para vocês são os perfis que a psicologia estuda lá depois da Segunda Guerra Mundial. Então, informações bem importantes aqui. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a psicologia começou a estudar como que as pessoas passaram a lidar com os desafios. E aí nós estamos falando de desafios nessa época, desafios de lugares, cidades que não existiam mais, famílias que tinham sido destruídas pela questão da guerra. E eles começaram a observar, a psicologia começou a observar como que essas pessoas começaram seus comportamentos na retomada de uma nova vida. A partir daí, por volta de uns 20 anos, a psicologia foi estudando esses perfis comportamentais. Ou seja, como que as pessoas lidam com a vida. E o que isso tem a relação com o campo? Vou trazer para vocês aqui, porque isso é muito importante. Então, se você está fazendo alguma coisa neste momento, pare tudo e preste bastante atenção. Por quê? Quando nós falamos desses perfis, então foi a psicologia estudou ao longo de 20 anos, e para que você consiga entender o que são esses perfis comportamentais, a psicologia trouxe na percepção dos arquétipos dos animais. O que são arquétipos? São formas de nós vermos o mundo. Então, a psicologia trouxe esses 4 animais para que nós possamos olhar para o comportamento desses animais e entender assim, o que o comportamento desses animais diz sobre o meu comportamento. E aí agora, com certeza os lobos de plantão já estão super atentos, os gatos já estão parando para pensar o que eu tenho a ver com isso. As águias estão tentando retomar que em algum momento da vida elas já viram isso, e o tubarão está falando assim, Rafaela, conta logo, porque eu não quero mais saber da outra história de Segunda Guerra Mundial, eu quero saber quem eu sou. Então, os perfis comportamentais, eles são divididos em 4 perfis. O primeiro perfil que eu trago para vocês aqui é o lobo. Com certeza, vocês têm pessoas na equipe com esse perfil, e por que eu quero que vocês compreendam esses perfis? Nós falamos de mudanças de comportamento no campo, do trabalhador rural, adequações a novas legislações, a novas metodologias. E aí, quando eu falo em treinamento, por que eu quero que vocês entendam os perfis comportamentais? Porque não é possível que nós possamos colocar todas as pessoas que nós temos na nossa equipe, na nossa empresa, no mesmo formato de treinamento. Porque as pessoas não aprendem da mesma forma. Cada um aprende de uma forma. Cada um tem os seus interesses pessoais, logo os seus interesses profissionais de desenvolvimento. Então, aqui nos perfis comportamentais, é quando vocês vão começar a entender como funciona a engrenagem da sua empresa, a engrenagem da sua equipe. Então, lobos, com certeza os lobos já estão aqui parados neste momento com lápis e papel na mão, prontos para poder fazer as anotações. Quem é o perfil do lobo? São aquelas pessoas altamente planejadoras. Sabe quando você vai para uma reunião, os lobos são aqueles que estão com o caderno na mão, estão com uma agenda na mão e o lápis na mão. Tudo que você pergunta, tudo que você traz no treinamento são aqueles que perguntam assim: o slide depois vai ficar salvo? Eu posso ter acesso a esse slide? Esse material que você está falando neste momento, você vai mandar por e-mail? Então, o lobo, ele precisa ter todas as informações necessárias para que ele possa fazer o planejamento dele, para que ele possa elaborar a estratégia, para que ele possa ter uma análise crítica. O lobo, nós falamos, são os perfis extremamente racionais. Para o lobo, ele precisa ter todas as informações para que ele possa mudar os comportamentos. O lobo é aquela pessoa que, às vezes, quando você fala algo para ela, ela olha e fala assim, mas e aquilo? Mas e isso? O lobo, ele é muito questionador.
Ele quer ter todas as informações. Quer um exemplo no campo? Chega uma máquina agrícola, chega um equipamento novo no campo. O lobo é aquele que vai ler o manual. O lobo é aquele que vai olhar se tem um manual junto com aquela máquina, ele vai entrar no site, ele vai buscar todas as informações. Antes dele operar a máquina, ele vai ler tudo o que o fabricante queria explicar sobre aquela máquina. Ele vai trazer todos os detalhes. Então, o lobo ele precisa ter de posse todas as informações necessárias para que ele se sinta seguro para operar aquela máquina. Mudou uma legislação, o lobo é o primeiro a buscar essa legislação nas fontes mais seguras possíveis para que ele tenha certeza que ele vai minimizar o erro. Se existe uma palavra para os lobos que trabalham com vocês e que estão junto com vocês o lobo, ele faz de tudo para não errar. O lobo ele quer ter todas as informações, mas de uma fonte segura. Ele sempre vai ser questionador. Então, se vocês têm contato com o lobo, não olhe para ele e fale assim, mas que chata essa pessoa, tudo que eu falo ela pergunta. Não, saiba que você está diante de um lobo. E o gato? Quem é o gato nessa relação? O gato ele tem um sentimento muito aflorado. O gato ele sempre vai estar conectado a pessoas, ele sempre estará extremamente preocupado com o próximo. Quer ver bons gatos? Área de segurança do trabalho. Se nós pensarmos na área de segurança do trabalho, nós sempre teremos gatos. São pessoas que estão preocupadas com a vida do próximo, preocupados com o bem-estar. O gato, ele transmite muito sentimento e ele gosta desse sentimento. Então, ele se conecta com as pessoas pelas emoções. Trazendo o mesmo exemplo que eu trouxe do lobo, enquanto uma máquina agrícola ou uma legislação nova começa a entrar em vigor ou a implementar, o lobo vai para o manual, vai para a informação técnica. O gato, ele vai acessar essa informação, mas ele vai buscar entender como essa informação pode trazer melhoria na vida da pessoa. Ele vai pegar uma legislação de segurança no trabalho e falar, olha, se você usar o EPI, vai minimizar a morte. Se você fizer isso, você vai evitar acidentes no trabalho. Ele sempre vai trazer emoção, ele sempre vai trazer o senso de equipe e aquela palavra que a gente escuta muito de empatia, que é se conectar com o outro. E as águias, neste momento, estão pensando assim, o que a Rafaela vai trazer de novo que eu ainda não sei? As águias são pessoas extremamente criativas, pessoas focadas na inovação e aquelas pessoas altamente comunicativas. Quando dentro da empresa, chegou um material novo, chegou equipamento novo, chegou a máquina agrícola nova, o lobo vai buscar todas as informações, a águia vai captar essa informação e vai transmitir essa informação. A águia, ela gosta de comunicar aquilo que ela sabe, ela gosta de falar, ela gosta de estar à frente na linha de produção. Ela gosta de ser a pessoa referência, de passar a informação para as pessoas. Então, talvez, se vocês pararem para pensar quem são as águias dentro das empresas, são aqueles líderes que estão focados na inovação. Eles sempre vão trazer coisas novas. Se surgir uma legislação nova, ele vai buscar entender como que aquela legislação nova pode ser implementada dentro da empresa. Talvez vai pensar em concursos, em seleções, ele sempre vai buscar planejar como que aquela informação nova pode ser melhor implementada dentro da empresa. E os tubarões, neste momento, estão pensando assim, onde a Rafaela quer chegar? O que eu tenho a ver com isso? Os tubarões são pessoas extremamente focadas em resultados. Elas têm um senso de urgência muito grande dentro da empresa. É muito fácil identificar os tubarões. Eles estão ou na alta liderança ou estão na área comercial. O tubarão, ele quer ter aquela informação e saber como que ele pode ganhar com aquilo. Seja um ganho de não perder tempo, seja um ganho de minimizar riscos, seja um ganho econômico. E o que vocês têm a ver com esses 4 perfis? Neste exato momento, o que eu preciso que vocês busquem entender? Nós temos esses 4 perfis comportamentais. A partir de todos os desafios que você tem no campo, com os produtores rurais, com os trabalhadores rurais,
com tudo que nós temos de desafios no campo, é quem são essas pessoas dentro da minha empresa? Como que essas pessoas se comportam? Como que essas pessoas convivem? Um lobo, ele se dá muito bem com um tubarão. Um planeja, outro foca em resultado. Um lobo se dá muito bem com uma águia, quando um planeja, o outro vai lá e cria e executa. Um lobo se dá muito bem com um gato, porque ele tem a parte da legislação, mas se precisa ter uma parte mais pessoal e emocional, quem transmite a informação é o gato. É muito importante você entender que cada comportamento deste tem o seu interesse dentro do ecossistema, seja da empresa, das relações sociais. E quando nós falamos em capacitar o homem do campo, não basta somente nós pensarmos em metodologias, não basta somente nós pensarmos em mudança de comportamento, sem nós entendermos primeiro quem são esses perfis, o que é interesse desses perfis. Então, quando formos pensar num processo de desenvolvimento dessas pessoas dentro da empresa, numa mudança de comportamento sobre algo novo, é muito importante você entender como esses perfis se comportam, qual é o interesse desses perfis, o que faz sentido para eles. Então, sabe aqueles treinamentos onde a gente coloca todo mundo dentro de uma sala, sentado numa cadeira, e fica passando um data show? Isso não gera interesse para um tubarão, isso não gera interesse para uma águia. Um lobo, ele vai ficar super atento se for um PowerPoint super bacana. E o gato, ele quer conversar com as pessoas. Então, o que é importante nós pensarmos? Primeiramente, qual é o desafio que eu tenho e quem são as pessoas da minha equipe? Quem são as pessoas que trabalham comigo? Quais perfis são esses? Qual é a forma mais adequada que eu consigo estimular essas pessoas para a mudança de comportamento? Mas, Rafaela, como que eu sei disso? Como que eu vou saber quem é quem? É claro que existem ferramentas, existem treinamentos para que nós consigamos entender o perfil de cada pessoa e principalmente o seu perfil enquanto líder. Então, o que você não sabia até agora é que as pessoas são divididas nesses 4 perfis comportamentais. Então, lá no seu planejamento, quando tiver algo novo na empresa, não se esqueça quem são as pessoas que vão estar à frente desse desafio. O que eu quero ensinar para essas pessoas? Quem são elas? Elas são iguais? Elas não são iguais. Ah, vamos pegar uma formação. Pode ser que todos sejam formados em engenharia agronômica. Eu tenho uma equipe com 10 pessoas, pode ser que os 10 sejam agrônomos, mas com certeza o perfil comportamental dos 10 não será igual. Cada um tem um perfil comportamental. É por isso que quando nós entendemos essas pessoas, vai gerando os interesses. Ah, tem um engenheiro agrônomo que tem o interesse de ir para a área comercial, um outro tem interesse de ir para a área de pesquisa, o outro vai para a segurança de trabalho, o outro quer para a área de criação, porque cada um deles tem um perfil comportamental. E nós temos os 4 perfis, só que nós sempre temos um perfil dominante, que é aquele que se destaca, é aquele que faz de nós seres únicos. E aí tem mais uma informação que eu quero passar para vocês. Após o momento de nós entendermos o perfil comportamental, qual é o grande erro que nós temos dentro das empresas? Nós olhamos as pessoas e olhamos assim, sabe aquele ponto que a gente não gosta muito, que antigamente se falava defeito, mas só que defeito a gente está falando de máquinas e equipamentos, não de seres humanos. Seres humanos têm o que nós chamamos de pontos para melhoria, mas aqui eu vou trazer para vocês que seres humanos não têm pontos para melhorias. Seres humanos temos potencialidades. A gente entende aquilo que é bom e a gente potencializa o que é maravilhoso. Então, o que você ainda não sabia é que, para elevar o potencial das pessoas, você não olha para o que não é bom, você olha para aquilo que é bom. E aí eu vou passar para vocês uma fórmula que a gente chama de fórmula do sucesso. Sabe aquela fórmula que você fala assim, pronto, tenho os melhores equipamentos, tenho a melhor equipe, tenho tudo de bom. E agora, como que eu elevo a parte que me interessa dentro da minha empresa? Como que eu elevo minha respeito? Então, aqui eu trago para vocês a fórmula do sucesso.
A fórmula de sucesso em relação ao desenvolvimento humano, comportamento humano é elevar o potencial cada vez mais das pessoas e diminuir as interferências. O que é o potencial? Quando nós entendemos o perfil comportamental de cada pessoa que compõe a nossa empresa, nós vamos organizar cenários, organizar desafios onde essa pessoa use o que é de mais significativo no perfil dela. Se eu estou falando de um logo, eu não vou colocar um logo para ser o comercial da empresa. Eu vou deixar esse logo na parte de planejamento estratégico. Se eu estou falando de segurança no trabalho, eu não vou colocar uma águia na segurança do trabalho, senão a cada dia a águia vai ficar criando uma nova forma de ensinar. Eu deixo um gato que é extremamente cuidadoso. E quando eu falo em diminuir as interferências, é um grande erro que com certeza vocês fizeram até aqui. Nós olhamos aquilo que a pessoa não é boa, colocamos ela de frente com a gente e iniciamos o que chamamos de feedback. Aí você olha assim, eu e a Fernanda, e chego para a Fernanda. Fernanda, então, Fernanda, vamos imaginar que a Fernanda é um lobo extremamente planejador. Aí eu chego para a Fernanda e falo, Fernanda, você precisa ser mais criativa. Fernanda, você não se comunica tanto, você não fala tanto. O que eu estou querendo? O que a Fernanda não tem de melhor, eu quero elevar. É aí que está o erro. Ao invés de eu fazer isso, é trazer assim, Fernanda, você é extremamente planejadora, você tem um senso de planejamento, você é extremamente estrategista. Eu quero você na parte de planejamento da empresa. Eu sei que a Fernanda é comunicativa, então eu diminuo a interferência, não deixo ela no processo de ser porta-voz de um treinamento, mas coloco ela junto com uma águia que vai querer falar tudo que ela bem entender. E a Fernanda vai ser a pessoa que vai trazer todas as informações necessárias e exatas para que essa águia vá lá e transforme essa informação para todos da equipe. Então, o sucesso é o que é bom, eu elevo numa potência 10. O que não é bom, eu tenho consciência, mas eu entendo que se aquela pessoa não é boa nisso, existe alguém na equipe que é outra pessoa na equipe que é boa nisso. Memorizem bem, tirem foto, printem essa tela. Sucesso é igual a elevo o potencial, aquilo que eu sou bom, eu compreendo aquilo que eu não sou bom e entendo que aquilo que eu não sou bom, eu me conecto com pessoas que são boas na equipe. E aí, o que eu quero trazer para vocês é muito mais simples do que você imagina. O detalhe é, precisamos entender quais são os perfis comportamentais. Mas mais do que tudo, quem sou eu? Qual é o meu perfil comportamental? Qual é o meu potencial? Qual é a minha interferência? Qual é o potencial do outro? Qual é a interferência do outro? E aí nós iniciamos o que nós falamos muito, que é gestão de pessoas dentro das empresas. Então, não basta pensarmos em bons equipamentos ou somente em boas metodologias se nós não entendermos que o ser humano é dividido em 4 perfis comportamentais. Cada um tem os seus interesses, cada um tem o seu potencial e cada um tem as suas interferências. Ficou mais fácil agora pensar nos desafios? Será, Fernanda? Com certeza, Rafaela. Muito mais fácil de organizar o planejamento da empresa, acho que com esses perfis definidos, inclusive para o pessoal que faz o treinamento, que leva o treinamento até o campo, buscando essa mudança de comportamento, né? O doutor Hamilton mencionou essa questão de que o treinamento ele tem que realmente gerar essa mudança de comportamento e não ser só o número de pessoas treinadas. O profissional ele tem que entender que aquilo é um investimento e não um custo, como ele mencionou. Então, assim, agradeço a sua participação no evento conosco, por trazer essas informações tão relevantes. E o mais importante, Fernanda, é uma combinação de fatores, né? Como você mesmo disse. Eu tenho que planejar boas metodologias e tenho que compreender quais são as necessidades da minha empresa, quais são os desafios ao qual eu estou no momento. Mas sempre pensando que são os colaboradores
que vão fazer essa engrenagem acontecer, né? E não podemos colocar as pessoas em caixinhas ou dentro de modelos já existentes, mas sim tirar essas pessoas dessas caixas e fazer com que elas entreguem o melhor do potencial delas. E aí é muito o que o Hamilton trouxe, é a questão de investimento, não a relação a custo. Custos e despesas são outras situações, mas quando nós falamos em pessoas e metodologias, nós falamos em investimentos, que logo vai dar o retorno do investimento, que é a produtividade e a melhoria da performance da empresa. Esse é o ponto mais importante. Muito obrigada, Rafaela. Nos vemos daqui a pouquinho no nosso debate. Até mais, Fernanda.